conseguir dinheiro. Você acaba colocando essas pessoas lá e quando essas vagas não são preenchidas, qual é a desculpa que se dão? Se dá uma desculpa dizendo de que mas a gente coloca e as meninas não vêm. Mas as meninas não vêm por quê? Porque elas não têm uma qualificação, elas não vão ter um diploma, elas não vão ter uma formação mínima para que elas possam ingressar na universidade. Não existe políticas de permanência dentro da universidade. Não existe uma política de permanência que compreenda a necessidade da população de travestis e transexuais, porque ela é diferente de uma dificuldade de uma pessoa pobre, periférica. Não que não sejamos, mas a falta da gente pensar que muitas das vezes as meninas estão na mira de uma pessoa que está explorando elas sexualmente, explorando elas financeiramente, que elas precisam muitas das vezes estarem pensando no dinheiro que elas vão ter que levar para a cafetina, do que poderia estar dentro de uma sala de aula estudando, isso já faz criar uma segregação muito grande da população que você espera. Parece que é uma higienização das travestis transexuais que você quer dentro da universidade, né? Então, tocar nesse ponto da educação, a gente tem que ter uma educação de base, que ensine as pessoas a não violentarem as pessoas que são diferentes, seja na questão racial, seja na questão por deficiência física, seja na questão por serem LGBTs. A gente precisa de uma política que dialogue com essas diferenças e que ela pense numa questão de inclusão, não segregação. Quando a gente fala em segregação, a primeira coisa que eu penso é quando vem com uma discussão de deveria ter um banheiro somente para as travestis transexuais. Gente, não. Aliás, se a gente vivesse no mundo ideal, não deveria haver um banheiro que diferenciasse homens e mulheres. O que faz com que a gente não tenha banheiros unissexes é porque homens até hoje não aprenderam a respeitar as mulheres. Esse é um grande fato. É o medo que as mulheres têm de serem expostas a violências num mesmo banheiro que frequentam pessoas do sexo oposto. Pessoas essas que se sentem empoderadas em violentar outras pessoas. Então, se a gente tivesse uma política educacional, que isso também tem que vir de berço. Não basta somente a escola dialogar isso, porque na verdade essa parte da educação ela deveria vir da família, deveria vir uma quebra desse patriarcado, uma quebra desse machismo e um combate ao sexismo e à misoginia, né? São expressões estas as quais o movimento de travestis transexuais tenta lutar muito para quebrar esses estereótipos, inclusive esses estereótipos de corpos. Então eu penso que fazer um trabalho todo nesse sentido já mudaria muito a existência e a resistência, né, da comunidade travestis transexuais. Quando a gente vai falar sobre o acolhimento, a gente vai falar sobre um trabalho de combate a violências. E esses combates a violências, nós, mulheres travestis transexuais que estamos à frente das instituições, a gente faz muito bem. E a gente acolhe mulheres cis vítimas de violência, a gente faz um enfrentamento com o agressor, a gente briga para que essas violências sejam minimizadas, né? A gente faz o enfrentamento, por mais que a gente não consiga combater. E a gente tenta também trazer essa emancipação da população. Mas para que isso aconteça, a gente precisa muito do apoio. Seja isso político, porque a gente precisa também estar elegendo pessoas que são LGBTs combativas dentro das câmaras dos vereadores, nos deputados, nos senados. A gente precisa de pessoas que vão lá e combatam através das suas realidades, das suas vivências, das suas experiências, dos seus ensinamentos e não somente que estejam lá para benefício próprio. Pessoas que usam da sigla LGBT para se eleger e esquecem a comunidade. Pessoas que têm medo de brigar contra uma bancada que seja a da bala, a do boi, a da Bíblia. A gente precisa de pessoas que tenham coragem de estar lá enfrentando para fazer essa diferença. Pode ser que tudo que a gente esteja plantando hoje a gente não consiga ver no futuro, mas se a gente conseguir o resultado mínimo de poucas coisas, a nossa existência na vida já vai ter valido a pena. E uma das coisas que eu sempre falo é a questão do privilégio. Todos nós temos algum tipo de privilégio, seja eu, seja você, seja quem quer que seja. Pode ser aquela mana trans negra que está na periferia. Algum privilégio ela tem. E se você tem esse privilégio e não utiliza dele para conseguir ajudar a pessoa que está abaixo de você, de nada lhe serve esse privilégio. Porque o privilégio, ele pode te manter numa posição confortável, só. Mas
Se você luta para que as pessoas que estão mais abaixo de você, ela consiga subir para o seu lado, em pouco tempo você não vai mais estar ali naquela posição, você já vai estar acima. Então o que a gente deve pensar é numa reestruturação social através das nossas próprias realidades, existências e possibilidades, porque tem isso também, e a gente conseguir movimentar as pessoas que estão embaixo. Não adianta a gente falar que ninguém solta a mão de ninguém se a gente só está agarrando a mão das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão na nossa mesma linha já são privilegiadas de alguma maneira e muitas das vezes privilegiadas como nós. Então o que a gente tem que fazer é tentar pensar em estratégias que a gente busca as que estão mais embaixo. E o privilégio é pouco. O privilégio não é tu ter dinheiro. Muitas das vezes você ter uma informação, muitas das vezes é você saber ler, muitas das vezes é você prestar um minuto de tempo para aquela pessoa que necessita de uma ajuda, de um auxílio. É você poder direcionar aquela pessoa para um caminho melhor. Isso tudo é privilégio. O conhecimento é um privilégio, e conhecimento é um privilégio que nunca vai ser lhe tirado. E tu nunca vai perder se você mais compartilhar esse conhecimento. Então esse eu acho que é um dos mínimos, né? Quem tem o privilégio de ter dinheiro e pode ajudar financeiramente, que faça isso. Não quer se envolver na causa, mas tem dinheiro, faça. Eu vejo que isso que falta muito, né? A questão da própria empatia no nosso meio social. E quando a gente conseguir dar empatia e fazer com que as pessoas compreendam que estamos todas juntas e que a luta não é segregada, que a nossa luta, enquanto mulher travesti transexual, que quer ter um acesso bom à educação, um bom acesso à saúde, um bom acesso a políticas sociais, ela não é diferente de outras pessoas que também lutam por essa política. E se essa política estiver bem estruturada, pessoas que têm que estar gastando dinheiro com isso vão estar podendo direcionar esse dinheiro para outros lugares. Porque se a gente tivesse um bom atendimento nos postos de saúde, em que classe alta, média e baixa pudessem estar usufruindo dele de uma forma positiva, todo mundo estaria crescendo. A gente pensar que aquele dinheiro que está no SUS é meu dinheiro, é seu dinheiro, é dinheiro de pessoas que estão lá, que muitas das vezes não têm condições de ocupar uma fila de madrugada porque tem que estar trabalhando, mas está cheio de doença e precisa de atendimento, e a gente não tem uma pessoa que vá na casa dessa pessoa fazer o atendimento dela, né? E tem aquela frase, né, que eu ando ouvindo bastante ultimamente, né? Quem é que cuida da gente que cuida das outras pessoas? Então, é isso, né? Eu acho que mais ou menos foi um desabafo, né? Falar um pouco disso, falar um pouco da instituição que eu trabalho. Eu há 20 anos, eu tenho quase 40, eu há 20 anos trabalho no acolhimento à população LGBT. Eu há 10 anos, há 8 anos que eu estou trabalhando com acolhimento a mulheres vítimas de violência. A gente tem um momento em que a gente começou a repensar essa estrutura social e a gente viu que quanto mais pessoas a gente abarcar, mais pessoas a gente pudesse ajudar, a gente poderia estar fazendo uma transformação social muito maior e graças às boas energias é isso que a gente vem conseguindo conquistar. Eu coordeno uma instituição de direitos humanos, que é a ADEC, ela existe há 28 anos. Infelizmente a gente hoje não tem um espaço físico, esse espaço físico nos tirado pelo Estado. O Estado de Santa Catarina, sem diálogo nenhum, retirou o espaço físico que havia sido cedido por governos anteriores, nos deixou sem espaço, nunca nos deu uma ajuda financeira, nem o Estado, nem o município de Florianópolis. A gente vem atendendo uma demanda de 70 pessoas por mês, são 70 casos de violência todo mês LGBT e de mulheres cis, fora outras demandas que acabam sendo encaminhadas. Essas demandas são encaminhadas pelo Estado e pelo município, porque são assistentes sociais, são as pessoas da segurança pública, são as pessoas da área da saúde que acabam mandando essas pessoas para serem acolhidas pela nossa instituição. Fora o trabalho de acolhimento, a gente tem um trabalho que a gente faz sensibilização nos espaços públicos, de forma gratuita. A gente não cobra do município, a gente não cobra do Estado por estar fazendo essas sensibilizações. A gente tem também um trabalho que a gente faz de palestras, seja nas escolas, nas universidades. A gente tem toda uma demanda que ela vem também de forma espontânea, principalmente na época do turismo. Agora,
De dezembro até março a gente vai atender uma demanda muito maior de violência, uma demanda que o município de Florianópolis e nem o estado de Santa Catarina estão cumprindo. Ano passado eles assinaram o Pacto por Elas, que foi descumprido no momento que eles nos mandam embora e cortam a nossa instituição. Ou seja, eles deixaram um monte de pessoas desassistidas, pessoas que necessitavam do espaço para poder o acolhimento e para poder também estar desempenhando trabalhos profissionalizantes para estarem ganhando um dinheiro. Porque a gente também tem um projeto de economia solidária que ele só consegue funcionar se a gente tiver um espaço físico. Eu, enquanto uma coordenadora de instituição, eu não tenho de onde tirar dinheiro para conseguir estar mantendo esses espaços. Infelizmente, eles são caros. São caros para mim que não tenho condições, mas é barato, por exemplo, se a gente for pensar num aluguel que pode ser de R$2.000, R$3.000, a gente pode alugar uma casa que eu pudesse estar fazendo esse acolhimento. Infelizmente, o espaço também tem que ser central, e eu falo isso infelizmente porque os espaços centrais são mais caros. Contrapartida, a nossa população está toda concentrada lá, a gente atende uma população de rua expressiva, e a nossa população de rua expressiva, a gente tem pesquisas de São Paulo que vem dizer que 40% da população de rua pode ser LGBT, e a gente tem uma demanda bem grande de população de rua que a gente atende. Fora também pensar numa perspectiva de que a população que está chegando a Florianópolis, que não sabe do que pode lhe aguardar, muitas das vezes acaba caindo na instituição por demanda espontânea ou por indicação, né? Então a gente vive sobre também a negligenciação das pessoas que estão no poder público, porque por muito eu conversei com o vereador, por muito eu conversei com deputados, por muito eu conversei com pessoas da ponta da segurança pública, da assistência e de outras áreas ligadas à prefeitura, e nenhuma de fato chegou para mim e disse, não, nós vamos fazer alguma coisa. Então é isso, né? Hoje eu vivo atendendo as pessoas em parada de ônibus, atendendo as pessoas em lanchonetes, em espaços públicos, numa praça. Não consigo direcionar de uma maneira a qual eu gostaria, porque acaba sendo um atendimento psicológico, de acolhimento à violência, a qual a pessoa não se sente tão à vontade por estar falando, por medo, inclusive, do próprio agressor estar passando por ali em algum momento. Enfim, e hoje a gente tem algumas parcerias com empresas, né, e isso nos dá uma ajuda bastante. A gente tem a parceria com a 1007, que é uma balada, que ela direciona alguns valores se as pessoas colaborarem para nós no Apoie-se, né? A gente tem um Apoie-se, em que por mês ele dá em torno de R$300 a R$400, que é muito pouco e era um dinheiro que eu utilizava para pagar telefone e que hoje eu direciono para fazer esses corres, né? Que a gente, por exemplo, tivemos que fazer um resgate de uma pessoa que estava numa outra cidade, a gente teve que utilizar desses valores para trazer ela para cá e para poder direcionar ela para a cidade dela, porque ela não era daquele estado, né? Então, são valores que a gente já pagou, por exemplo, uma passagem de ônibus para um menino ver o enterro do pai, que ele tinha sido expulso de casa, mas mesmo assim ele queria participar do velório, enfim, né? E é triste a gente ver que a gente hoje, na nossa Câmara de Vereadores, a gente não tem nenhuma pessoa de fato comprometida com a população LGBT. E de fato comprometida com o acolhimento e com o cuidado de mulheres. Porque, infelizmente, eu penso que se fosse nós que estivéssemos lá, a gente daria um jeito de qualquer maneira. Nem que seja utilizando do nosso próprio valor para manter uma sede, para manter um serviço desses. Porque é impossível a gente pensar que a gente vive numa sociedade em que as pessoas estão morrendo, que estão sofrendo violência, e em que parece que de nada venha a se importar. E não é à toa que hoje a gente é um dos países que mais mata, que a gente é o país que mais mata mulheres por conta de mais matar travestis transexuais e também pelo alto índice de feminicídio, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí.